Mas por que Jesus passou por aqui? Se você notar, a gente saiu do Monte das Oliveiras, quero dizer, lá do Monte das Bem-aventuranças, e depois que Jesus saiu de lá, houve um momento também dos milagres, onde ele multiplicou os pães, e depois da multiplicação dos pães, ele veio neste caminho, foi de lá para cá que ele veio. Saiu com seus discípulos, havia multiplicado os pães, feito vários milagres, e os discípulos indagaram a ele sobre diversas coisas. Depois os fariseus também, e depois ele chega nesse lugar com os discípulos. E por que ele chega aqui? E aqui ele faz uma pergunta, que é uma pergunta crucial do seu ministério. Quando ele chega com os discípulos aqui, olha todo o paganismo ao seu redor, o Deus Pan, adoração a ídolos, então ele faz aquela grande pergunta que está no livro de Mateus, todo o Evangelho, mas em Mateus 16, quando ele diz assim, versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? Veja, Jesus está cercado de paganismo, templos de todo lado, então ele olha para os discípulos: tá bom, vocês estão cercados daqui de falsa adoração, o que vocês acham que eu sou? Quem que eu sou? Essa é a pergunta crucial dele. E agora os discípulos, ele pergunta, os discípulos respondem. Uns dizem que o senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Porque a figura de Jesus estava bem associada com o personagem, o Navi, o profeta do Antigo Testamento. Aquele que tinha uma mensagem especial. E então Pedro faz a grande resposta de todo o ministério de Jesus. Ele diz o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver contigo. Isso é mais que isso. Isso é o Filho do Deus vivo. Isso é Deus. É interessante, queridos, porque muitas pessoas pegam esse texto, e principalmente os católicos, e pegam o texto relacionado com Pedro logo a seguir, e diz o seguinte: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai que estás nos céus. E também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos católicos pegam esse texto e dizem que daqui surgiu o primado, o papado, o primeiro Papa Pedro, como sendo o cabeça da igreja. Mas o texto bíblico diz outra coisa. Quando a Bíblia diz Tu és Pedro, a Bíblia está falando Tu és Petros. Ou seja, diante de tanta pedra que tem aqui, tu és apenas um resquício de pedra. Mas eu edificarei a minha igreja sobre uma grande pedra. E essa pedra é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a base. Amém. Ele é a base de tudo. E eu gostaria de dizer para você de que se existe alguma base na tua vida que não seja Jesus Cristo, toda a sua base não passa de um resquício de pedra. Onde está baseada a tua vida? Está em Cristo? Ela é a base da tua vida? Ele é a base da tua vida? Em segundo lugar, quem é Cristo para você? Cristo é apenas mais um Deus? Mais uma coisa importante? Ou ele é a base da tua vida? É interessante porque quando sai daqui, há duas interpretações de que Jesus tenha se transfigurado no Monte Tabor, mas há também uma observação de que ele tenha se transfigurado aqui neste monte, aqui que está, que a gente viu, o Monte Hermon. Foi neste lugar, talvez, que ele tenha se transfigurado. Jesus sai deste lugar, depois de 8 dias, vai para o Monte Hermon, e lá ele dá uma revelação maior de quem ele é para os discípulos. Veja, Jesus Cristo sai de lá, mostra para eles tudo, fala: olha, se vocês quiserem ser diferente, ter uma vida diferente, guarda a lei, traz eles para cá e diz o seguinte: olha, para guardar a lei, vocês têm que abandonar tudo isso aqui, esqueça essa visão, eu sou a base de tudo, agora eu quero mostrar um pouco mais da minha glória para vocês, então leva para a Monte de Transfiguração. Queridos, digo-vos de uma maneira muito objetiva para vocês: se a nossa vida não estiver baseada nele, tudo não vai passar de uma bobagem, de uma vida sem sentido, um resquício de pedra. Portanto, que neste dia possamos refletir um pouco sobre essa caminhada de Jesus Cristo até aqui, trazendo seus discípulos para ter a maior das revelações. Reconhecer de que ele é a base de todas as coisas da nossa vida. Amém?